Capítulo 9. Sua barganha. Quem fala sobre o fuso de Platão? O que o faz girar? A eternidade pode diminuir, o tempo a se desenrolar. W.B. Yeats. Com a mão de Ewing agarrada à minha, empurrei a porta da casa de penhores. A campainha tocou acima de minha cabeça e eu me vi dentro de um baú de tesouros entre coisas pitorescas e curiosas, valiosas e variadas. Aparelhos de chá e trens de brinquedo, armas e utensílios de ouro e muito mais. Ewing e eu paramos atordoados e boquiabertos com tudo aquilo. O cômodo era longo e estreito. E na outra extremidade, um homem com uma camisa branca impecável estava pacientemente em pé atrás do balcão de madeira. Sua gravata preta estava enfiada no colete escuro bem abotoado, e ele usava óculos minúsculos de aro dourado. Tinha a cabeça larga e o cabelo ondulado e grisalho. Uma barba bem cuidada e um bigode cobriam a parte inferior de seu rosto. Bom dia, senhora, ele disse. Está procurando algo em especial? Ah, não, senhor, gaguejei, afastando o olhar das paredes, cheias de esquisitices complexas, prometendo a mim mesma e a Ewing que voltaríamos um dia só para olhar. Ewing, relutante em ceder, estava com os olhos grudados em um modelo de carro que parecia Conde Thomas. Bom dia, Ewing. Onde está o médico hoje? Perguntou o penhorista, chamando a atenção do menino. Ewing suspirou profundamente e me deixou empurrá-lo em direção ao balcão. Bom dia, Sr. Kelly. Ele foi visitar alguns pacientes, respondeu Ewing, que parecia tão crescido que me deixou tranquila. Pelo menos um de nós não estava apavorado. Ele trabalha demais, comentou o penhorista, que não tirava os olhos de mim, curioso e pensativo. Ele estendeu a mão claramente, esperando que eu a apertasse. E foi o que fiz, embora ele não tenha apertado de volta, como eu esperava. Agarrou meus dedos e me puxou para a frente, muito delicadamente, levando as juntas dos meus dedos em direção aos lábios e dando um beijo suave para depois me soltar. Não tivemos o prazer, senhora. Esta é minha mãe, disse Ewing, com suas pequenas mãos agarrando as bordas do balcão na ponta dos pés contente. Sua mãe? Repetiu confuso o Sr. Kelly, franzindo a testa. Sou Annie Gallagher, prazer em conhecê-lo. Eu disse, sem dar nenhuma explicação. Eu podia ver as rodas girando por trás dos pequenos óculos, as perguntas que imploravam para serem feitas. Ele acariciou a barba uma, duas e mais uma vez antes de apoiar as mãos no balcão e limpar a garganta. Como posso ser útil, Sra. Gallagher? Não o corrigi, mas tirei o anel do dedo. O camafeu contra a ágata escura era pálido e adorável. A faixa delicada de ouro, a filigrana finamente detalhada. Não pude deixar de pensar que meu avô entenderia minha situação. Gostaria de vender minhas joias e me disseram que o senhor seria justo comigo. O homem pegou uma lupa de joalheiro e fez uma grande encenação ao examinar o anel, antes de acariciar a barba mais uma vez. A senhora disse joias, se esquivou ele, sem mencionar um valor. Tem mais alguma coisa para me mostrar? Sim, pensei que poderia vender meus brincos, respondi, tirando os brincos de diamante das orelhas e colocando-os no balcão entre nós.
Suas sobrancelhas peludas saltaram e ele ergueu a lupa de novo. Demorou-se um pouco mais nos brincos, sem dizer nada. Cada um deles tinha 2 quilates e era incrustado em platina. Tinham custado quase $10.000 em 1995. Não posso pagar o que eles valem. O homem suspirou e foi a minha vez de ficar surpresa. Quanto o senhor pode pagar? Pressionei gentilmente. Posso pagar 150 libras. Mas conseguirei vendê-los em Londres por muito mais. A senhora terá 6 meses para devolver o empréstimo antes de eu vendê-los, explicou ele. Seria sensato ficar com eles, senhora. 150 libras é mais que suficiente, Sr. Kelly, eu disse, ignorando seu conselho. Os brincos não significavam nada para mim, e eu precisava de dinheiro. Esse pensamento fez a histeria borbulhar em minha garganta. Eu precisava de dinheiro. Tinha milhões de dólares em um tempo, em um lugar que ainda não existiam. Respirei fundo, me mantendo firme, e me concentrei na tarefa que estava diante de mim. E o anel? Perguntei com firmeza. O penhorista tocou o camafeu de novo. Ao vê-lo hesitar por um longo tempo, Ewen tirou do bolso seu próprio tesouro e o colocou em cima do balcão. Ele mal conseguia enxergar por cima do móvel, mas prendeu o penhorista com um olhar esperançoso. Quanto vai me dar pelo meu botão, Sr. Kelly? O Sr. Kelly sorriu e pegou o botão, observando-o através da lupa, como se fosse muito valioso. Demorei para relacionar uma coisa à outra e já tinha começado a reclamar quando o penhorista franziu a testa. SMCD, ele leu. O que é isso, Ewen? É muito valioso, respondeu o menino. Ewen, repreendi-o suavemente. Me desculpe, Sr. Kelly. Não vamos vender o botão. Não tinha percebido que Ewen estava com ele. Ouvi dizer que Sean Mac de Armadan riscou seu nome em alguns botões e moedas. Esse é um deles? Perguntou o Sr. Kelly, ainda estudando a pequena bugiganga de latão. Não sei nada sobre isso, Sr. Kelly, mas o botão é uma lembrança. Pode nos dar licença por um momento? O Sr. Kelly inclinou a cabeça e se virou de costas, ocupando-se com as malas atrás dele. Nós nos afastamos do balcão e eu me ajoelhei na frente de Ewen. Ewen, você sabe o que é esse botão? Sim, era do doutor. Um amigo deu para ele e ele deu para mim. Gosto de levá-lo no bolso para dar sorte. Por que você queria vender algo tão precioso? Porque você precisa de dinheiro, explicou Ewen, com os olhos arregalados e suplicantes. Sim, mas o botão é mais importante que o dinheiro. Nana disse que você não tem um centavo. Disse que você é uma mendiga que não tem casa nem vergonha, contou Ewen. Eu não quero que você seja uma mendiga. Seus olhos brilharam e seus lábios tremeram. Engoli o nó de raiva que se formou em minha garganta e me lembrei novamente de que Bridget era minha tataravó. Você não deve nunca, jamais se separar desse botão, Ewen. Esse é o tipo de tesouro que dinheiro nenhum pode substituir, porque ele representa a vida das pessoas que se foram, pessoas que importavam e deixaram saudade, entendeu? Sim, disse Ewen, assentindo. Mas eu tive saudade de você. Eu daria o meu botão para ficar com você. Meus olhos ficaram úmidos e meus lábios tremeram como os dele. Alguém muito sábio me disse que nós carregamos as pessoas que amamos em nosso coração. Nós nunca as perdemos, desde que nos lembremos como é ser amados por elas.
Puxei-o em minha direção, abraçando seu pequeno corpo com tanta força que ele se contorceu e riu. Soltei-o e enxuguei a lágrima que estava pendurada no meu nariz. Prometa que vai parar de carregar esse botão no bolso. Coloque-o em um lugar muito seguro e guarde-o como um tesouro, eu disse, empregando o máximo de severidade que pude em minha voz. Prometo, eu disse simplesmente. Eu me levantei e nós caminhamos de volta para o balcão, e o homem que fingia não nos observar. Minha mãe não vai me deixar vender o botão, Sr. Kelly. Acho isso sábio, jovem. O Dr. Smith falou para minha mãe não vender o anel também. Ewing, sussurrei envergonhada. É mesmo? Perguntou o Sr. Kelly. Sim, senhor, confirmou Ewing, assentindo. O Sr. Kelly levantou seu olhar na minha direção. Bem, acredito que ele esteja certo. Senhora Gallagher, pago 160 libras pelos diamantes e você fica com seu anel. Lembro-me de um jovem que entrou aqui anos atrás e comprou essa peça, disse, esfregando o polegar sobre o camafeu reflexivo. Era mais do que ele podia pagar, mas estava determinado a comprá-lo. Ele me disse que era para a garota com quem queria se casar e fez um acordo. O relógio de bolso dele pelo anel. Colocou o anel em minha mão e fechou meus dedos sobre ele. O relógio não valia muito, mas ele era um grande negociador. Encarei o Sr. Kelly surpresa e com remorso. Não era de admirar que Thomas tivesse sido tão inflexível. Eu tentara vender a aliança de casamento de Anne. Obrigada, Sr. Kelly. Eu nunca tinha ouvido essa história, sussurrei. Bem, agora ouviu, respondeu ele gentilmente. Uma lembrança deslizou por suas feições e seus lábios franziram em reflexão. Sabe, ainda devo ter aquele relógio de bolso. Parou de funcionar logo depois que fizemos negócio. Coloquei-o de lado, achando que só precisaria de alguns ajustes. Ele abriu gavetas e destrancou objetos curiosos. Um momento depois gritou triunfante, puxando de uma gaveta forrada de veludo uma longa corrente presa a um relógio de ouro simples. Meu coração parou e pressionei a palma trêmula contra a boca para abafar minha surpresa. Era o relógio que Ewing usara durante a maior parte de sua vida. Esse relógio sempre o fizera parecer antiquado, a corrente caída e o medalhão dourado, mas ele nunca o trocara por um modelo mais novo. Vê isso, rapazinho. O Sr. Kelly mostrou a Ewing como soltar a trava da tampa, revelando o mostrador embaixo. Ewing assentiu, feliz, e o penhorista olhou para o relógio, franzindo as sobrancelhas. Bem, olhem só para isso, disse o Sr. Kelly maravilhado. Está funcionando. Ele checou seu próprio relógio, que estava pendurado no bolsinho do colete. Com uma pequena ferramenta, ajustou a hora no relógio de Declan Gallagher e observou satisfeito os pequenos ponteiros se moverem. Acho que você deveria ficar com ele, rapazinho, disse o Sr. Kelly, empurrando o relógio no balcão, até ficar ao alcance de Ewing. Afinal de contas, pertencia ao seu pai. O pequeno Ewing e eu saímos da casa de penhores com muito mais do que quando havíamos chegado. Além das 160 libras e do relógio de Declan, que Ewing segurava com força, embora eu o tivesse prendido no colete, um par de brincos de ágata com minúsculos camafeus pendurados estava preso nos meus lóbulos. Percebi tarde demais que a maioria das mulheres provavelmente não tinha furos nas orelhas em 1921.
O Sr. Kelly insistiu que os brincos combinavam tanto com o anel que eu devia ficar com eles. Fora tão gentil e generoso que suspeitei que tinha dado a ele um ótimo negócio mesmo. Mas eu ainda usava o anel de Anne e nunca poderia recompensá-lo por isso. O penhorista me salvou de cometer um erro terrível e me contou uma história ainda mais preciosa que o próprio anel. Peguei-me intrigada com os desdobramentos vertiginosos a respeito do relógio de Declan. Se eu não tivesse ido à casa de penhores com Ewing, o Sr. Kelly teria dado o relógio a ele algum dia. Ewing tinha o relógio durante todos os anos que o conheci. Eu estava mudando a história ou sempre fizera parte dela? E como Ewing conseguiu o anel de Anne? Se ela tinha morrido e nunca foi encontrada, ela não o estaria usando? De repente, percebi que eu não tinha a menor ideia de para onde estava indo. Eu estava segurando a bolsinha de dinheiro com a mão direita e com a esquerda segurava a mão de Ewing, deixando que ele me guiasse, com a mente 100 quilômetros ou anos na frente. Ewing, você sabe onde fica a loja de departamentos? Perguntei timidamente. Ele riu e soltou minha mão. Logo ali, bobinha. Estávamos do outro lado da rua, de uma fileira de vitrines enormes, ao menos 6, todas com um toldo vermelho escuro que ostentava o nome da loja, Henry Lyles & Co. Ltd., o Armazém de Sligo, em letras claras. Nas vitrines, chapéus e sapatos eram exibidos em pedestais e vestidos internos vestiam manequins de rosto pálido. O alívio tomou conta de mim por alguns segundos antes que o medo dominasse de novo. Vou simplesmente pedir ajuda, disse em voz alta para me encorajar, e Ewing assentiu. A senhora Geraldine Cummings, amiga de Nana, trabalha aqui. Ela gosta de ajudar. Meu estômago embrulhou e por um momento achei que ia vomitar. A amiga de Bridget com certeza sabia de Anne Gallagher, a verdadeira Anne Gallagher. A Anne Gallagher original. Tomei fôlego, enquanto Ewing me puxava para a frente, claramente ansioso pelas maravilhas da enorme loja. Um grupo de homens estava reunido em torno do grande conjunto de vitrines, logo à direita da entrada. Estavam com as costas voltadas para a rua, os braços cruzados, olhando para algo dentro da vitrine. Estiquei o pescoço, tentando ver o que tinha atraído a multidão. Quando me aproximei, um dos homens abandonou o lugar, me dando uma visão clara antes que o lugar fosse ocupado por outra pessoa. Eles estavam lendo um jornal. Alguém havia grudado o Irish Times no interior da vitrine da loja de departamentos, com as páginas abertas para permitir que os pedestres pudessem ler através do vidro. Diminui o passo, curiosa e atraída pelas palavras, mas Ewing avançou. Fui impelida pela porta, pacientemente mantida aberta por um homem que tirou o chapéu para mim quando passei. Todos os pensamentos sobre jornais e notícias foram substituídos por admiração e pavor, enquanto olhava as prateleiras altas e os corredores largos, as vitrines e a decoração, tentando descobrir por onde exatamente começar. Não havia nenhuma música de fundo nem luzes fluorescentes. Havia lustres suspensos no alto, espalhando uma luz quente no piso de madeira polido, e eu rodei em volta de mim mesma para me orientar. Estava no departamento masculino e precisava explorar. Roupas, meias, um par de botas novas, um par de sapatos, um chapéu, um casaco e uma dúzia, 2 dúzias de outras coisas, murmurei,
tentando fazer uma lista que me impedisse de ir chorar em um canto. Eu não tinha ideia do quanto meu dinheiro podia comprar. Espiei a etiqueta do sobretudo pendurado à minha direita, 16 libras. Comecei a fazer cálculos mentais e desisti imediatamente. Eu ia apenas comprar o máximo que podia com 100 libras. Esse seria o meu limite. As outras 60 libras seriam minha reserva de emergência, até eu ganhar mais dinheiro ou até eu acordar, o que viesse primeiro. Nana sempre sobe as escadas, que é onde os vestidos ficam, disse eu me cutucando, e eu o deixei mostrar o caminho mais uma vez. Subimos uma ampla escadaria que dava para o primeiro andar, revelando chapéus elaborados, tecidos coloridos e ar perfumado. Olá, senhora Geraldine Cummings, gritou Ewing, acenando para uma mulher mais ou menos da idade de Bridget, que estava atrás de um mostruário de vidro próximo. Esta é minha mãe, ela precisa de ajuda. Outra mulher o silenciou ruidosamente, como se estivéssemos em uma biblioteca e não no meio de prateleiras de roupas. Geraldine Cummings saiu de trás do mostruário de vidro e veio em nossa direção, com uma postura majestosa e um corpo rechonchudo. Olá, Sr. Ewing Gallagher, ela cumprimentou com calma. Estava bem penteada e trajava um vestido azul marinho, com uma faixa larga. Seu enorme busto, coberto por um laço caído do mesmo tom, as mangas até os cotovelos e a parte de baixo do vestido esvoaçante na altura dos tornozelos. O cabelo era uma bela touca cinza com ondas envernizadas que abraçavam seu rosto redondo, e ela me encarava sem piscar, com os braços cruzados e os pés unidos, como um soldado em posição de atenção. Ela não parecia surpresa em me ver, como o Sr. Kelly, e me perguntei se Bridget tinha viajado até Sligo na minha convalescença. Decidi que aquilo não importava, contanto que a mulher me ajudasse, e eu não tivesse que responder a nenhuma pergunta. Como posso ajudá-la, Sra. Anne Gallagher? Perguntou ela sem perder tempo, com apresentações educadas e conversa fiada. Comecei a recitar minha lista, esperando que ela preenchesse as lacunas. Ela levantou a mão, convocando uma jovem de pé ao lado de uma enorme prateleira de chapéus. Vou levar o Sr. Ewing Gallagher comigo. A senhorita Beatrice Barnes vai ajudá-la. Percebi que Ewing chamava Geraldine Cummings pelo nome completo, porque ela a chamava a todos assim, inclusive com título. Beatrice Barnes veio correndo em nossa direção, com um sorriso prestativo colado em seu lindo rosto. Senhora Beatrice, essa é a senhora Anne Gallagher. Você vai ajudá-la. Confio na sua prudência. Beatriz assentiu enfaticamente, e Geraldine se virou estendendo a mão para Ewing. Aonde vai levá-lo? Perguntei, certa de que bons pais não entregavam seus filhos a um completo estranho. Ewing a conhecia, mas eu não. Ao departamento de brinquedos lá em cima, claro. E depois iremos à drogaria Ferguson's para um passeio. Ela sorriu para Ewing e duas covinhas profundas apareceram em suas bochechas cheias de pó. Quando encontrou meu olhar novamente, parou de sorrir. Meu turno acabou. Vou trazê-lo de volta em 1h30. Isso deve dar a você bastante tempo para fazer suas compras sem esse rapazinho na barra da sua saia. Ewing pulou na ponta dos pés, segurando a mão dela com entusiasmo, antes de abaixar o rosto e os ombros. Obrigado, senhora Geraldine Cummings, ele disse.
mas o doutor me disse para ficar perto da minha mãe e ajudá-la. E você vai ajudar muito mais sua mãe se vier comigo, retrucou a senhora Cummins rapidamente. Ewen olhou para mim com esperança e dúvida em seu sorriso. Vá em frente, Ewen, divirta-se, vou ficar bem, menti. Assisti Ewen se afastar de mãos dadas com a mulher mais velha e quis desesperadamente que ele voltasse. Ele já estava mostrando para ela seu relógio de bolso, tagarelando sobre nossa recente aventura na casa de penhores. Vamos começar, senhora Gallagher, disse Beatrice, em voz alta e com os olhos brilhantes. Assenti, insistindo que ela me chamasse de Anne, e comecei a gaguejar minha lista de necessidades mais uma vez, olhando os preços enquanto caminhávamos, apontando as coisas de que gostava e as cores que preferia. Os vestidos custavam em média 7 libras, e a maneira como Beatrice tagarelava sobre vestidos de festa e vestidos de casa, roupas de inverno e de verão, sem falar nos chapéus, sapatos e bolsas, começou a me deixar tonta. Vai precisar de chemises, espartilhos, calcinhas e meia também? Ela perguntou discretamente, embora não houvesse ninguém perto de nós. Sim, por favor, eu disse, decidindo que era hora de mentir um pouco se quisesse conseguir alguma coisa. Estive doente por muito tempo, sabe? Acho que faz tanto tempo que não compro nenhuma roupa, que não sei meu tamanho nem o que está na moda. Nem sei ao certo do que uma senhora precisa. Continuei, e não foi difícil fazer meus olhos lacrimejarem pateticamente. Espero que você consiga me dar alguns conselhos, tendo em mente que um guarda-roupa inteiro novo pode sair caro. Preciso do básico, nada mais. Claro, disse ela, dando um tapinha no meu ombro. Vou levá-la a um provador e vamos começar. Tenho um bom olho para tamanho e isso vai ser muito divertido. Quando ela voltou, seus braços estavam cheios de babados brancos. Temos algumas sedas artificiais lindas que acabaram de chegar de Londres e calcinhas que vão até acima dos joelhos, explicou baixinho. Temos também novos espartilhos que amarram na frente e são muito confortáveis. Uma imagem minha na mesa de trabalho, usando calça de algodão com cordão e regata, passou pela minha mente e eu engoli a bolha de pânico que queria se libertar. A seda artificial parecia rayon e eu me perguntei se seria fácil de lavar, mas fiz o meu melhor para vestir o espartilho, apreciando a relativa facilidade dos laços frontais e o longo babado que caía até metade das minhas coxas. Ele foi pensado para ser usado por baixo da chemise, que servia como um vestido de gola quadrada e fornecia pouco apoio ou sustentação para os seios, mas era macio e confortável. Entrei na calcinha sobre a qual Beatrice tinha sussurrado e decidi que poderia ser pior. Experimentei um vestido azul escuro com decote quadrado e mangas transparentes até os cotovelos. As linhas eram retas e simples, com um pouco mais de volume na bainha da saia, para que balançasse suavemente, alguns centímetros acima dos tornozelos. Uma faixa deu forma ao vestido e Beatrice me estudou com os lábios franzidos. A cor ficou boa. O estilo também, seu pescoço é lindo. Você pode usar esse vestido com joias para ir a um jantar, ou só ele e um chapéu para ir à missa. Vamos colocar o cor-de-rosa igual a esse na pilha. 2 blusas de algodão, uma cor-de-rosa e outra verde,
com lapelas que formavam um grande V acima dos botões. Podiam ser usadas com a saia cinza longa que Beatrice insistiu ser uma saia lápis. Em seguida, experimentei 2 vestidos de casa, um pêssego e outro branco, com pontinhos marrons. Ambos tinham bolsos fundos na altura das coxas e mangas compridas e retas que terminavam em punhos grossos. Eles tinham um estilo simples, com decote redondo, que contornava a clavícula, e cós pregueado, que separava o corpete da saia, de comprimento até a canela. Beatrice colocou um chapéu de palha branca e aba larga, decorado com flores de pêssegos e rendas, na minha cabeça e me declarou perfeita. Ela acrescentou 2 xales às minhas compras, um verde claro e outro branco, e me repreendeu quando tentei dizer não. Você nasceu na Irlanda, não nasceu? Viveu toda a sua vida aqui. Você sabe que tem que ter xales. Beatriz me trouxe um longo casaco de lã e um chapéu cinza chumbo combinando, decorado com um buquê de rosas pretas e uma fita de seda preta. Ela o chamou de chapéu cloche. Em vez da dura aba circular e da copa redonda do chapéu de palha, o chapéu cloche era confortável e se alargava em meu rosto de maneira envolvente, seguindo a linha da minha cabeça. Eu adorei e continuei a usá-lo ao passar para o próximo item. Comecei a fazer uma pilha. Além das roupas e da lingerie, eu precisaria de 4 pares de meias, um par de sapatos marrons de salto baixo, um par de sapatos pretos modelo boneca de salto médio e um par de botas pretas para os meses mais frios. Eu podia usar também as velhas botas de Anne para caminhadas mais longas ou tarefas domésticas. Recusei mentalmente a ideia de tarefas domésticas, me perguntando do que uma mulher era normalmente incumbida em 1921. Thomas tinha empregados, mas me disse que queria que eu o ajudasse com os pacientes. Tranquilizei-me de que as botas seriam suficientes para isso também. Eu estava registrando tudo mentalmente. 4 pares de meia por 1 libra, sapatos e xales, 3 libras cada, os vestidos de algodão custavam 5 libras cada, as botas e os vestidos de linha eram 7, as chemises e calcinhas custavam 1 libra a peça e a saia 4. As blusas custavam 2 libras e meia, o espartilho um pouco mais. Os chapéus custavam o mesmo que os vestidos de algodão. E o casaco de lã custava 15 libras, só ele. Eu devia estar chegando perto de 90 libras e ainda precisava comprar produtos de higiene pessoal. Você vai precisar de 1 ou 2 vestidos de festa. O doutor sempre é convidado para a casa de pessoas ricas, insistiu Beatrice, franzindo a sobrancelha. E você tem joias? Temos algumas belas bijuterias que parecem quase reais. Mostrei a ela meu anel e meus brincos e indiquei que era só isso. Ela assentiu, mordendo o lábio. Você precisa de uma bolsa também, mas acho que isso pode esperar. Quando o inverno chegar, você vai querer ter mais um casaco de lã, acrescentou ela, olhando para o casaco feio e fora de moda que eu estava usando quando entrei na loja. Esse não é o casaco mais bonito que eu já vi, mas vai servir. Não vou a nenhuma festa com o doutor, protestei. E o casaco vai ter que servir. Vou ter meus xales e meu casaco. Vou ficar bem. Ela inspirou fundo, como se tivesse falhado comigo, mas acenou com a cabeça concordando. Certo,
Vou embrulhar e encaixotar suas compras enquanto você termina de se vestir. – 26 de outubro de 1920. Os Black and Tans e a divisão auxiliar, forças britânicas, atuando na Irlanda, estão por toda parte e parecem não responder a ninguém. Arame farpado e barricadas, veículos blindados e soldados com baionetas patrulhando as ruas são comuns agora. Em Dromahair está mais calmo do que em Dublin, mas ainda sentimos aqui. A Irlanda toda está sentindo. No mês passado, na pequena Balbriggan, os Tams e a divisão auxiliar atearam fogo em metade da cidade. Casas, lojas, fábricas e partes inteiras da cidade foram completamente queimadas. As forças da coroa disseram que foi em represália à morte de 2 Tams, mas as represálias são sempre excessivas e indiscriminadas. Eles querem acabar conosco, mas muito de nós já estão acabados. Em abril, a prisão de Mountjoy estava cheia de membros do Sinn Féin, cujo único crime era associação política. Os presos políticos estavam misturados aos presos comuns, e em protesto às suas prisões, muitos deles iniciaram uma greve de fome. Em 1917, um preso político, membro da Irmandade, entrou em greve e foi alimentado à força. A forma brutal com que ele foi alimentado custou sua vida. À medida que as multidões do lado de fora da prisão de Mountjoy aumentavam, a atenção nacional também crescia, até que o primeiro-ministro Lloyd George, ainda sentindo a fisgada da indignação mundial pela greve de fome de 1917, se rendeu às reivindicações, deu a eles o status de prisioneiros de guerra e os transferiu para o hospital para se recuperarem. Pude atendê-los no Hospital Mater em caráter oficial, como um representante médico nomeado pelo próprio Lord French. Eu me ofereci. Os homens estavam fracos e magros, mas foi uma batalha vencida e todos sabiam disso. O Dáil, governo irlandês recém-formado, composto pelos líderes eleitos que se recusaram a ocupar suas cadeiras em Westminster, foi proibido pela administração britânica. Mick e outros membros do conselho, aqueles que não estavam presos, continuaram a agir em segredo, estabelecendo um governo funcional e fazendo o melhor que podiam, para criar um sistema sob o qual uma Irlanda independente pudesse funcionar. Mas prefeitos, funcionários públicos e juízes locais, que exercem cargos mais públicos, não podem se esconder tão facilmente quanto os oficiais do Dáil. Um por um, eles foram presos ou assassinados. O prefeito de Cork, Thomas McCurtain, foi baleado em sua casa, e seu substituto eleito, Terence MacSweeney, foi preso durante uma invasão à prefeitura de Cork, não muito tempo depois de tomar posse. O prefeito MacSweeney, assim como os 10 homens que foram presos com ele, decidiram fazer greve de fome para denunciar a manutenção ilegal da prisão de funcionários públicos. Essa greve, assim como a de abril, atraiu atenção nacional, mas não porque terminou bem. Terence MacSweeney morreu ontem, na Inglaterra, na prisão de Brixton, 74 dias depois de iniciar a greve de fome. Todos os dias temos mais uma história terrível, outro acontecimento imperdoável. O país inteiro está sob intensa pressão, mas ainda há um estranho sentimento de esperança misturado ao medo,
É como se toda a Irlanda estivesse despertando e nossos olhos estivessem fixos no mesmo horizonte. T.S.